O maior imposto do mundo. A armadilha silenciosa de 2026. Você já sentiu que, não importa o quanto você trabalhe, o seu dinheiro parece evaporar antes mesmo de chegar à sua conta? O que eu vou te revelar hoje não é apenas uma crítica aos impostos. É o desenho de um plano que está sendo executado agora, diante dos seus olhos. E que em 2026 vai colocar o Brasil no topo de um ranking vergonhoso, a maior carga tributária sobre o consumo em todo o planeta Terra. Enquanto as manchetes focam em polêmicas vazias, existe uma verdade brutal sendo escondida sobre o termo técnico de ajuste fiscal. Entre 2023 e 2024, o governo arrecadou quase 400 bilhões a mais. Mas aqui está o segredo. Eles não criaram nenhum novo imposto com nome chamativo. Eles usaram o que chamamos de estratégia de drenagem invisível. Você acha que entende como o Estado se financia? A verdade é que o sistema foi desenhado para que você pague, mas nunca perceba exatamente o quanto. Estamos falando de uma estrutura que transforma o cidadão em um trabalhador compulsório. Hoje você trabalha 5 meses por ano apenas para sustentar a máquina pública. E o pior, esse tempo está aumentando. O salto de 400 bilhões, a matemática do caos. Vamos aos fatos que os relatórios do FMI e do Ministério da Fazenda tentam suavizar. A carga tributária brasileira saltou para 32,32% do PIB em 2024. Para quem olha de fora, parece apenas um número. Para o profissional que produz, é um sufocamento. Saímos de uma arrecadação de 2,3 trilhões para 2,7 trilhões em apenas um ano. Como eles fizeram isso sem passar novas leis no Congresso para criar impostos? Simples, através da reoneração silenciosa. O fim da isenção de PIS e COFINS sobre o diesel e o gás e o aumento coordenado do ICMS sobre combustíveis. Quando o diesel sobe, o preço do tomate na feira sobe, o frete do insumo industrial sobe e o seu poder de compra desce. É um efeito dominó, onde o governo é o único que nunca perde. A economia cresceu? Sim, mas o governo confiscou esse crescimento antes que ele chegasse ao seu bolso. Houve um aumento de 0,81 ponto percentual do PIB apenas em cima de bens e serviços. Isso significa que a cada transação que você faz, o Estado retira uma fatia maior do que retirava há 12 meses. É uma transferência de riqueza sem precedentes do setor privado para o setor público, sob o pretexto de equilíbrio das contas. O caso do carro, a obra-prima da extorsão. Para entender a perversidade do sistema, precisamos olhar para o símbolo de status e necessidade do brasileiro, o automóvel. No Brasil, comprar um carro não é uma transação comercial, é um ato de financiamento do Estado. Entre 35% e 40% do que você paga em um carro popular são puros impostos. Em modelos de maior cilindrada, esse valor chega a 55%. Pense bem, você compra um carro para você e dá outro para o governo. Mas o crime tributário não para na nota fiscal de compra. Entra em cena o conceito de tributação em cascata. Você paga IPI, ICMS, PIS e COFINS embutidos no preço. Depois, todo ano, você paga o IPVA. E aqui está a mágica técnica. O IPVA é calculado sobre o valor venal do veículo, tabela FIPE. Mas o preço da tabela FIPE já inclui todos os impostos que você pagou na compra. Ou seja, você paga imposto sobre o imposto que já foi pago. É a bitributação disfarçada de burocracia. De acordo com a Anfávia, um veículo no Brasil carrega quase 300 tributos diferentes ao longo de sua cadeia produtiva. Da extração do minério de ferro para o chassi até o plástico do painel, cada etapa é taxada. No Japão, o imposto sobre o consumo de um carro é de cerca de 9%. No Brasil, é 3 vezes maior. Por que aceitamos pagar o triplo por um serviço público que não chega aos pés do japonês? A farsa da reforma tributária e o papel do FMI. O discurso oficial é sedutor. Vamos simplificar o sistema com a reforma tributária. Mas para quem conhece os bastidores da economia global e as diretrizes do Fundo Monetário Internacional, a FMI, a história é outra. O FMI sempre pressiona economias emergentes para garantir que o superávit primário seja atingido, o que na prática significa garantir que o país tenha dinheiro para pagar os juros da dívida externa. O novo IVA, Imposto sobre Valor Agregado brasileiro, está sendo desenhado para ser um dos maiores do mundo. Enquanto o governo promete neutralidade,
A realidade é que as exceções criadas para setores poderosos e o lobby de Brasília estão empurrando a alíquota padrão para níveis estratosféricos, possivelmente passando de 27% ou 28%. Eles dizem que vão acabar com o imposto por dentro, onde o imposto faz parte da base de cálculo dele mesmo. Mas o histórico brasileiro nos mostra que sempre que o sistema simplifica, a carga total aumenta. A estratégia de 3 passos para dominar economias emergentes é clara. 1. Endividar o país sob o pretexto de infraestrutura. 2. Exigir reformas fiscais que aumentem a base de arrecadação sobre o consumo, que pune o pobre e a classe média. 3. Manter o país em um ciclo de baixo crescimento, onde toda a energia produtiva é drenada para pagar o Estado e os credores. A desconexão da elite política. Enquanto você conta as moedas para pagar a escola dos filhos ou a parcela do plano de saúde que não para de subir, o teatro político em Brasília continua. Existe uma desconexão total entre a realidade de quem produz e a de quem gasta o dinheiro público. Recentemente, vimos propostas de deputados querendo aumentar ou manter impostos altos para financiar escolas de samba e fundos partidários bilionários. Não se engane, o problema não é a falta de dinheiro. O governo nunca arrecadou tanto. O problema é a prioridade da alocação. O brasileiro trabalha 5 meses por ano, cerca de 150 dias, apenas para manter essa estrutura. Em 2024, trabalhamos 2 dias a mais do que em 2023. Estamos retrocedendo. Estamos nos tornando escravos de um sistema que nos devolve serviços de terceira categoria, enquanto cobra preços de primeiro mundo. A armadilha do consumo e o poder do conhecimento. Por que eles focam tanto no imposto sobre o consumo e não sobre a renda? Porque o imposto sobre o consumo é invisível. Ele não dói no momento da declaração do imposto de renda. Ele dói na gôndola do supermercado, no posto de gasolina e na conta de luz. É o imposto da anestesia. Quando você compra 1 quilo de arroz, você não vê o selo do governo dizendo quanto ele levou. Se visse, haveria uma revolução. É por isso que o Brasil resiste tanto a adotar a transparência total na nota fiscal, onde o cidadão poderia ver em tempo real o peso do Estado em cada bala de goma que compra. A reforma tributária que está por vir pode até eliminar a cascata, mas se a alíquota final for projetada para manter o gasto recorde do governo, nada mudará para o seu bolso. Pelo contrário, setores de serviços que são o coração da classe média profissional podem ter aumentos de impostos de mais de 100%. Conclusão e chamada ao despertar. O objetivo deste vídeo não é apenas informar, é provocar um questionamento profundo. Até quando seremos o país do futuro que gasta o seu presente sustentando privilégios? Em 2026, quando o Brasil ostentar o título de maior imposto sobre o consumo do mundo, não diga que não foi avisado. A estrutura está sendo montada agora. O remédio que o FMI e os tecnocratas de Brasília prescrevem quase sempre piora a doença do baixo crescimento, porque eles focam em equilibrar o livro de contas do Estado e não o bolso do cidadão. Entenda o sistema. Questione a narrativa de que não há alternativa. A verdade brutal é que o sistema tributário brasileiro não é um erro, é um projeto de dominação econômica que mantém a população ocupada demais trabalhando para pagar contas e pouco informada para cobrar mudanças reais. Empodere-se com o conhecimento. Porque a única forma de quebrar essa corrente é parando de acreditar que o Estado está aqui para ajudar e começando a perceber que ele se tornou o maior sócio, oculto, de tudo que você constrói. Se você é um profissional que valoriza o seu esforço, compartilhe esta verdade, porque o segredo deles só funciona enquanto a gente permanece no escuro.